Mais uma vez juntos, eu te convido a abrir a sua Bíblia para nós começarmos mais um culto nesta noite. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 4 e depois o verso 14. Abra, por favor, comigo sua Bíblia. João 1 a 5 e depois o 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Estamos aqui para adorar esse Deus, adorar o nosso Deus que se fez carne por amor de nós, adorar o nosso Deus que criou todas as coisas, que é a causa de todas as coisas que existem, para adorar esse Deus que é a luz para as trevas da humanidade, essa luz que entrou nas nossas trevas e iluminou nossos corações, nossas mentes, e esse Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor, e é a Ele que nós honraremos mais uma vez juntos nessa noite. O texto aqui diz que Ele é pleno de graça, Ele é pleno de verdade. Como nós precisamos, irmãos, de graça, como nós precisamos da graça de Deus, como nós precisamos conhecer a verdade que nos liberta. Ele é pleno de graça e de verdade. Como nós precisamos ver a sua glória, como precisamos conhecer, ter sua glória enchendo as nossas vidas. Então, nessa noite eu te convido a aquietar o seu coração das preocupações por um momento, a aquietar a sua mente aí de tarefas, a parar realmente para receber do Senhor, para entregar o seu louvor a Deus, mas também para receber do Senhor, tá bom? Ofereça gratidão, confesse seus pecados, tenha um tempo de reflexão nessa noite enquanto cultua a Deus sem nenhuma interferência. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos o teu povo, estamos como igreja reunidos nesse momento. Somos o povo que saiu das trevas para a maravilhosa luz. Somos o povo que viu a luz. Somos o povo que é cheio de graça, porque a tua graça superabundou sobre o nosso pecado. Oh Deus, como nós somos gratos. E pedimos que o Senhor receba nosso louvor, receba nossas canções, Senhor. Receba as nossas orações, nossas palavras, mesmo que falhas, mesmo que muitas vezes mal colocadas, ó Deus. Receba, Senhor, nossas orações, receba o nosso culto, ó Deus, e que a Tua palavra, Senhor, venha encher as nossas vidas, moldar-nos, ó Deus, conforme a imagem do Teu Filho. Essa é a nossa oração, gratos por tudo, o Senhor é digno de tudo, e nós estamos aqui por Tua causa. Amém. Força para continuar.
Jesus morreu e retirou dos nossos ombros toda a maldição, e os dias comprados estão, nas nossas lágrimas ele enxugar, pois o Senhor virá em sua glória, triunfando sobre o mal, destruirá o inimigo com o sopro de sua boca, e nós, os redimidos, estaremos com o Senhor para sempre e sempre. A história mostra o mal perpetuando desde que o pecado entrou. Mas uma promessa de um descendente santo, indeferido, se cumpriu. Jesus morreu e retirou dos nossos ombros toda a maldição, e os dias contados estão, das nossas lágrimas ele enxugar, pois o Senhor virá em sua glória, triunfando sobre o mal, destruirá o inimigo com o sopro de sua boca, e nós, os redimidos, estaremos com o Senhor para sempre e sempre, pois o Senhor virá em sua glória, triunfando sobre o mal, destruirá o inimigo com o sopro de sua boca, e nós, os redimidos, estaremos com o Senhor para sempre e sempre. Estaremos com o Senhor para sempre e sempre. Ó Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nós temos, ó Deus, a única esperança neste mundo, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Nós louvamos, ó Deus, e engrandecemos o Teu nome pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, ó Deus, pela ressurreição, porque através dela a nossa fé, Senhor, não é vã, como diz o apóstolo Paulo. Abençoe cada irmão, Senhor, que está assistindo este culto, cada irmão que congrega na nossa comunidade. Ó Deus, nos dê sabedoria para que possamos passar por esse momento tão difícil nas nossas vidas, e que também, ó Senhor, logo mais, nós tenhamos, ó Deus, a palavra vinda de Ti, ministrada pelo pastor Felipe, Senhor. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Tudo
coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui para conhecer mais do nosso Senhor e Salvador, fortalecer a nossa fé. E eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês um texto bastante oportuno e que nos inspira bastante, principalmente em um momento tão singular como este que nós estamos vivendo em nossa história. É o texto de Hebreus, capítulo 11. Gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia para nós lermos juntos esse texto. Hebreus, capítulo 11. Vamos lá? A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria, e se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca.
Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E o que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor ao nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Bom, o capítulo é grande e por esse motivo nós falaremos da primeira parte dele hoje e da segunda parte na semana que vem, ou seja, nós faremos essa mensagem em 2 partes, ok? Olhando para esse texto, não há dúvidas quanto ao assunto aqui principal, né? Sem dúvida é um texto que fala sobre a fé, e é disso que nós vamos tratar hoje. Em geral, a humanidade sabe que existe mais e espera mais daquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. A diversidade de religiões existentes desde que o mundo é mundo expõe essa percepção humana e essa necessidade também humana de conexão com o transcendente. O homem sempre buscou se conectar com o que ultrapassa os limites, então, do natural. Veja bem, a gente tem uma relação, a gente tem um link aí com as coisas que existem, com a realidade física, pelos nossos sentidos. Nós percebemos o mundo ao redor pelos nossos sentidos. Nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos o gosto, nós sentimos o cheiro, nós tocamos. Dessa maneira nós nos relacionamos com o mundo ao redor, com aquilo que é natural. Já a fé é o link, a fé é essa relação aí com o sobrenatural, com o que está por vir. O que ela é, diz aí o texto, né? Ela é uma convicção, é isso, a fé é uma convicção. Assim como com o meu corpo, eu tenho uma convicção, eu tenho certeza de que o mundo físico é real, com os meus sentidos eu tenho essa certeza de que o mundo físico é real, com a fé eu tenho certeza, eu conheço, eu sei como funciona, mesmo que não totalmente, mas eu consigo entender, eu consigo conhecer aquilo que é invisível. Então a fé é uma convicção daquilo que virá no futuro, certo? É uma certeza de coisas que eu receberei, é uma certeza de coisas que eu desfrutarei, vivenciarei, e também uma convicção acerca daquilo que eu não vejo no presente, mas é real, apesar de eu não ver. É importante destacar aqui que nós não estamos falando de qualquer fé, certo? A mensagem do Evangelho para nós é claramente: depositem a fé no único Deus, no Messias e em nada mais. Focalizem a fé, canalizem a fé totalmente nele. Tenham essa relação, tenham esse link com o sobrenatural, baseados naquilo que o Deus de Israel revelou. Tenham essa relação baseados nisso. Então, a fé não é uma convicção acerca de qualquer coisa. A fé cristã não é uma convicção acerca daquilo que eu quero que aconteça, certo? Simplesmente o que eu desejo. Isso é pensar positivo, e a fé não é isso, não é pensar positivo. A fé é uma convicção definida pelo próprio Deus. E nós, cristãos, cremos nesse Deus e no que Ele revelou, porque nós entendemos aí que a sua palavra e seu agir na história é digno de credibilidade,
profecias se cumpriram. Então, os efeitos da palavra de Deus na história, do agir de Deus na história, são incontestáveis. Então, por isso nós cremos, nós temos a fé e nos pautamos na sua palavra. E acima de tudo, nós sabemos que cremos por um agir misterioso, sobrenatural em nosso interior, o que a palavra mesmo nos explica ser o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Pois bem, irmãos, o propósito da carta aqui aos Hebreus é instruir crentes que estavam se desviando, cometendo esse erro de desviar do alvo da fé. Por isso o autor de Hebreus, ele falou, antes, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos ritos judaicos. Isso porque eles estavam cometendo o erro de colocar a confiança naquilo que está abaixo de Jesus. Jesus está no topo, portanto, qualquer um que esteja abaixo dele e no qual deposite a minha confiança é algo que está sendo em vão, é uma fé vã e é algo grave que estamos fazendo. Então Jesus e somente Jesus é superior, está acima de tudo. Então a fé é isso, uma fé é uma convicção acerca de algo definido pelo próprio Deus. Além de definir o que é a fé, o texto bíblico ele também nos informa qual a serventia da fé, certo? Versos 2 e 3. Diz aí que por meio da fé os antigos alcançaram a aprovação de Deus. Então por meio da fé nós alcançamos isso. E este é um dos pontos no qual a fé cristã se diferencia de tantas outras religiões que ensinam que a aprovação pela divindade ela se dá aí se eu fizer isso ou aquilo, se eu convencer a divindade de que eu mereço, se por meu desempenho aí eu então conseguir ser aceito por essa divindade. Mas o evangelho que nós cremos é que pela fé somente nós somos aceitos e sempre foi assim, irmão. Se você tem dúvida se no Antigo Testamento era assim também, eu te sugiro que leia a carta de Paulo aos Gálatas e você vai perceber essa verdade. Sempre foi pela fé. E por meio da fé também, diz aí o verso 3 de Hebreus 11, que nós entendemos tudo que existe. Nós entendemos tudo que existe ao nosso redor, tudo que vemos. Tudo isso originou-se de algo externo, de algo que nós não vemos, de uma inteligência sobre-humana. O que nós vemos, o mundo físico, não é autoexistente, não pode ser. Por meio da fé, então, tudo que existe encontra causa, tudo que existe encontra sentido, encontra propósito. Feitos esses esclarecimentos aí teóricos, acerca do que é a fé e para que ela serve, esse esclarecimento de que a fé é uma convicção, e uma convicção em um alvo definido, de que a natureza dela é espiritual, é misteriosa, de que ela é o meio de sermos aprovados por Deus, de que ela é o meio de compreendermos também a realidade visível. Visto isso, nós podemos então partir aí para alguns exemplos práticos. Como é que a fé se demonstra? Como que a gente consegue perceber a fé? Nós não temos como tirar uma foto da fé, não tem como estudar a fé em laboratório, não tem como tirar um raio-x de fé, não tem como comprar fé numa loja, mas é o que o texto mostra aqui para nós agora. Dá para ver como é uma pessoa que tem fé. Isso dá para perceber, dá para ver, dá para analisar. E Hebreus 11, irmãos, nos traz não uma pessoa, mas uma lista de pessoas portadoras dessa fé em Deus como uma demonstração para nós. E analisar essa lista é muito mais do que conhecer história bíblica, é muito mais do que simplesmente ter pessoas para admirar. O propósito do texto nem é esse, que nós fiquemos admirando os personagens aqui, certo? A relevância de nós vermos essa lista de o que é conhecido aqui como heróis da fé, a relevância é nós, depois de analisado, olhar para nós também e nos identificarmos e respondermos para nós mesmos se nós somos pessoas de fé também, certo? Então você está preparado para esse teste aí? Vamos começar? O texto começa com Abel, a primeira pessoa aí da lista, verso 4. Como ela se demonstra na vida de Abel? Cultuando de verdade. Abel e seu irmão Caim, eles ofereceram um sacrifício a Deus. Cada um ofereceu um. Abel
ofereceu das primícias do seu rebanho e da gordura de seu rebanho, enquanto Caim ofereceu do fruto da terra. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus, enquanto o sacrifício de Caim não foi aceito por Deus. E o fato aqui é que não se trata de Deus preferir carne, de Deus não gostar de legumes, e por isso Deus então rejeitava o sacrifício de Caim. Lá em Gênesis 4, versículo 4, diz assim que Abel então trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste, ou seja, Abel trouxe o primeiro e o melhor ali para Deus. A fé de Abel era que Deus era digno do melhor, e seu culto então foi uma expressão disso que estava em seu coração, foi um culto verdadeiro. Foi o coração e a intenção dele que agradou a Deus, não a carne, mas o seu coração. Diferente de Caim, que revela aí um coração ímpio logo depois, logo em seguida, matando seu irmão. A sua atitude posterior mostra aí quem ele de fato era, matando seu irmão. E depois, quando Deus lhe dá 3 oportunidades de se retratar, Caim não o faz. Deus pergunta para ele: por que andas irado, Caim? Se procederes bem, você não sabe que será aceito? Depois Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está o teu irmão? Onde está Abel? Cadê ele? E Caim, de uma maneira áspera, responde: por acaso eu sou tutor do meu irmão agora? Depois Deus pergunta para ele: Caim, o que você fez? É como se Deus estivesse dando para ele ali oportunidades para se retratar, para falar, para desabafar o que estava dentro do seu coração. Mas Caim não se arrepende, pelo contrário, ele só revela quem ele sempre foi, uma farsa. Ele revela que tudo aquilo era uma casca, né? Aquele culto era uma casca simplesmente escondendo ali um coração ímpio. E com esse exemplo a gente pode pensar aí na prática, né, hoje em dia, o comportamento de Caim é aquela clássica pessoa que não pode ser contrariada, que não pode ser admoestada, que ela já mostra as garras imediatamente. Ela já revela quem é imediatamente. Então eu pergunto para você: o seu culto é uma expressão do que você realmente acredita sobre ele, ou é uma mera formalidade? Ou você realmente vive uma vida de culto, como diz Paulo em Romanos 12, como uma expressão aí do que Deus é em seu coração? Em seguida ele fala de Enoque. O autor fala no verso 5 e 6 que a fé é demonstrada aí em um homem que andou com Deus, andando com Deus. A referência a ele está lá em Gênesis capítulo 5, se você quiser ler depois, versos 22 a 24. Para andar com alguém, você precisa no mínimo crer que esse alguém existe, certo? Do contrário, você estará andando sozinho e não vai passar de um maluco, certo? Precisa crer que esse alguém existe. Enoque viveu constantemente com essa percepção de estar acompanhado, com a convicção de estar sempre acompanhado, mas não somente isso, não somente aí uma convicção passiva, sabe, aquela consciência assim, Deus está aqui, não simplesmente isso, mas a ideia aqui do texto é que Enoque interagiu, relacionou-se intimamente com Deus. É isso que quer dizer que Enoque andou, quando diz que Enoque andou com Deus. E o verso 6 diz que sem isso é impossível agradá-lo, sem crer que ele existe, sem esse relacionar-se com alguém e não com uma ideia, sem isso é impossível agradar a Deus. Foi isso o que agradou a Deus na vida de Enoque. E foi a ponto de Deus arrebatá-lo e não deixá-lo experimentar a morte. Você anda com Deus assim, como ele? Ou Deus não passa de uma ideia na tua vida, Deus não passa talvez de um fiscal? Não é possível andar, se relacionar com uma ideia. Para muitos Deus é isso, mas não tem como se relacionar com uma ideia, não tem como interagir com uma ideia. Não é nem sequer agradável andar, se relacionar, interagir com um fiscal, certo? Com uma espécie de fiscal que está sempre ali te vigiando. É necessário uma convicção, então, de que Deus é alguém, que Ele é uma pessoa, e ter expectativas nesse relacionamento. Ele atende e recompensa os que o buscam, é o que diz aí o texto. Pense bem, você espera ser cuidada por seu marido, espera ser cuidado por sua esposa, certo? Assim como, obviamente, você tem o dever de cuidar também do outro.
Mas quando se trata de Deus, só a primeira parte aí do que eu falei se aplica, certo? Ou seja, esperarmos ser cuidados por Ele é legítimo, já que Ele não precisa ser cuidado por nós. Então nós temos que nos aproximar de Deus com expectativa, andar com Ele e ter expectativas quanto a esse relacionamento. Não é errado esperar de Deus. Muitos de nós temos uma tremenda preocupação quanto a incomodar as pessoas, né? Quanto a não incomodar, importunar os outros. E às vezes a gente transfere isso para Deus também, certo? Olha, eu não posso incomodá-lo, eu não posso depender dele desse jeito também, certo? Com todo respeito, irmão, essa é a maior burrice que a gente faz na vida. Nós temos que esperar em Deus, nós temos que depender de Deus, nós temos que ter expectativas nesse relacionamento com Ele. A questão é que não é só isso, não é só uma relação de expectativa. Nós temos também o dever de gratidão, nós temos o dever de confessar os nossos erros, certo? Mas, no geral, ande com Ele e espere ser abençoado. Verso 6, é necessário crer que Ele existe e recompensa os que o buscam. Ninguém que busca ao Senhor o buscará em vão. Do contrário, se nós não buscamos assim, nós estamos simplesmente andando sozinhos, com uma ideia, mas não com uma pessoa, como é o nosso Deus. Verso 7, o autor do texto fala de Noé. Próximo exemplo aí de demonstração de fé, preparando-se com temor para algo sem precedentes. Noé tinha tanta convicção de que Deus é real, de que sua palavra é verdadeira, de que o que ele diz vai de fato acontecer, não há chance de não acontecer, que Noé agiu contra todas as evidências. Noé construiu uma arca para proteger a sua família de um dilúvio em uma terra na qual nunca havia chovido. E em detalhe, ele não desacreditou, ele não vacilou cedendo à pressão aí daqueles que debochavam dele, chamando ele de louco. Eu te pergunto, você se prepara também para o dia do juízo? Você se prepara para algo sem precedentes, que é o dia do juízo? Você acredita que isso vai acontecer, assim como acredita que 2 mais 2 é 4, tem plena convicção, e você expressa, indo além ainda, essa convicção para aqueles que estão à sua volta, assim como Noé expressava, declarou essa verdade para os do seu tempo? Você não se abala quando é visto como um louco? Se sim, esse é um sinal de que você tem fé, que você é uma pessoa de fé verdadeira. Em seguida, o autor de Hebreus nos fala de Abraão, versos 8 a 10. A fé sendo demonstrada aqui na vida dele, obedecendo diante do desconhecido e da necessidade de abrir mão, obedecendo diante da necessidade de abrir mão de suas seguranças terrenas. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que a gente diria no lugar de Abraão? Normalmente a gente diria, Senhor, ok, me fala um pouco mais sobre esse lugar, sobre esses planos teus aí. Senhor, me manda uma foto, será que eu poderia ver algumas fotos de lá para ver se vale a pena mesmo? Senhor, me dá um mapa, me explica um pouco mais sobre como é lá. Eu não posso abrir mão simplesmente da minha estabilidade aqui sem ter certeza de que será bom, de que valerá a pena. O fato é que a fé de Abraão, irmãos, ela se expressa aqui no entendimento de que não há chance alguma de o plano de Deus não ser bom, não ser superior ao meu. Não há essa chance. Nós vemos obediência incondicional, sem precisar entender tudo. Essa era a fé de Abraão. Além disso, o texto diz aí que ele viveu como estrangeiro com Isaac e Jacó. Ele viveu como estrangeiro na terra na qual foi prometido que ele seria dono. E aqui a fé de Abraão se expressa no entendimento, irmão, de que as coisas não eram no tempo dele, não eram do jeito que ele queria e na hora que ele queria. Deus tinha o seu tempo para cumprir essa promessa. A convicção dele era seguinte, olha, eu não entendo tudo na caminhada, eu não entendo os processos de Deus, mas de uma coisa eu sei, do final. Ele deu uma palavra e eu sei que ele é fiel, que ele vai cumprir a sua palavra, ele vai me dar um lar celestial. Disso eu tenho certeza, uma terra para chamar de minha pátria. Ele vai me dar isso. Veja aí o verso 10.
Ele vai me dar isso. Ele cumprirá a sua palavra. Irmão, você obedece mesmo quando não entende tudo. Você obedece quando o amanhã é incerto, permanece fiel, confia em Deus, mesmo quando segui-lo implica em tantas renúncias. Você permanece fiel, você confia em Deus, acredita quando as coisas não acontecem na hora que você gostaria que acontecessem. Você encara tudo na caminhada com Deus aí como um processo, sejam as aflições, sejam as respostas demoradas, sejam as coisas que aparentemente não andam. Você encara tudo isso como um processo para um futuro certo e não incerto. Encara assim? Se sim, você é uma pessoa de fé. Verso 11 é acrescentado Sara aí, né? Vamos falar de Abraão e Sara, esperando mesmo diante da impossibilidade humana. Ele era idoso, Abraão, e ela, Sara, idosa, certo? Eles, embora estejam aqui como pessoas de fé, a gente sabe que cometeram muitos erros em suas vidas, inclusive tiveram dúvidas também, não eram pessoas perfeitas. E em Gênesis 17 diz que Abraão riu consigo mesmo ao ouvir que Deus lhe daria o filho que havia prometido. Abraão riu, irmão, porque não tinha cabimento aquilo. Mas quem disse que Deus só age dentro dos limites daquilo que tem cabimento para nós? Não tinha cabimento porque ele era idoso, certo? Vamos ler Romanos 4, 18 a 22? Diz assim: Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Então percebam aqui que a fé se expressa no entendimento de que Deus não depende das nossas potencialidades. Abraão riu da própria impotência. E a situação aqui realmente é cômica, irmão. Para pensar. Se coloca no lugar de Abraão. Para pensar no que está acontecendo aqui. No mínimo eu pensaria, olha, Deus tem um grande senso de humor. Porque esperar até agora, Senhor, esperar até agora para cumprir essa promessa da minha vida, agora que eu sou um idoso, como que eu vou explicar isso para as pessoas? Como que eu vou explicar para os meus irmãos da Livre Acesso? Olha, Jéssica e eu estamos grávidos. Para eles a gente nem sequer faz mais essas coisas. E como é que eu vou explicar um negócio desse, né? Então Abraão riu da própria impotência aí. Mas não tem problema, sabe por quê? Apesar de rir da própria impotência, ele creu naquele que é onipotente. Ele creu no onipotente. Você é desses aí, do time de Abraão? Será que nós somos assim também, que constata as próprias debilidades, mas não vacila, porque tem convicção de que Deus não depende das nossas potencialidades para cumprir seus planos, seus propósitos? Nunca foram empecilho as debilidades do seu povo, não são e nunca serão um empecilho para Deus fazer o que Ele deseja fazer. Deus escolhe ventre estéril para gerar vida, escolhe terra seca para gerar vida, Deus escolhe terreno difícil para construir, escolhe pecadores para chamar de justos, para que o seu poder resplandeça em nossa miséria e toda a glória seja para Ele. Diz nos versos 13 a 16, todos estes creram até o fim. O que eles queriam? O que todos estes tinham em comum? Eles queriam uma pátria. Se perguntassem para eles o que eles queriam, eles iam responder isso. Isso estava claro para eles e eles morreram na certeza de que receberão isso. Morreram nessa certeza. Será que a gente sabe o que quer também, assim como eles sabiam? A gente sabe o que quer da vida, irmão? Se perguntarem para você o que você mais quer na vida, pelo que você vive. Pelo que você vive. No que você se agarra com todo o seu coração aí para continuar. Está na ponta da língua, eu quero uma pátria. Eu aguardo a minha pátria celestial. Chegar lá é o meu alvo.
Entrar pelos portões daquilo que eu chamarei eternamente de meu lar é o que eu mais quero nesta vida, é o que eu mais espero. Viver essa expectativa é ser uma pessoa de fé, da verdadeira fé que a Bíblia mostra para nós. Veja que lindo no verso 16, a segunda parte. Por isso Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmão, pensa comigo no seguinte exemplo. Não é bom receber em casa uma pessoa que a gente sabe que quer vir, que vem com alegria em casa? E o contrário também, não é bom ir na casa de alguém que a gente sabe que quer nos receber, que está nos recebendo com prazer, com alegria? É muito bom, né? E receber alguém em casa que a gente sabe que não quer vir também, que está vindo por obrigação, é chato, até desanima, né? De receber bem, até desanima de arrumar a casa, de fazer uma recepção boa. Assim como ir também na casa de alguém que a gente sabe que não quer nos receber, é chato, né? A gente saber que é indesejado lá. Essa combinação, Deus quer receber e os crentes verdadeiros querem ir, querem de fato ir, é um fato indiscutível, irmão. Não vai entrar na cidade celestial gente que não queria ir, gente que não tinha vontade. Portanto, você pode se perguntar, e eu quero isso com todas as minhas forças, assim como esses aqui que eu acabei de ler no capítulo 11, queriam intensamente, tinha essa resposta na ponta da língua, eu quero isso também, essas coisas enchem o meu coração, como enchia o coração deles. Se sim, irmão, se isso é verdade, nós vamos viver para essas coisas, nós vamos viver com os olhos lá, nós vamos basear a nossa vida nessa expectativa. Se sim, tem fé então na minha e na tua vida. Se é verdade, existe essa convicção, somos então pessoas de fé. Se sim, você aguarda com convicção aí a agenda de Deus se cumprir na história e essa cidade inaugurar, finalmente, certo? Embora você não conheça essa agenda e embora você nunca tenha visto essa cidade, mas se você tem essa convicção no coração, esse desejo intenso de vivenciar isso, de chegar a esse dia logo, você é uma pessoa de fé. Isso é fé, meu irmão. Caminhando para o fim dessa reflexão nessa noite, você se identifica com Abel? Você se identifica com Noé, com Enoque, com Abraão, Sara? E aqui eu quero dizer, não se identificar com suas personalidades, não estou perguntando se você se identifica com suas excentricidades, com detalhes marginais aí de suas vidas. Eles eram pessoas comuns, pessoas que tinham defeitos, assim como você e eu, certo? Mas eu pergunto se você se identifica com o que todos eles tinham em comum, que é o tema aqui do nosso capítulo, a fé que eles tinham. Você se identifica com isso, com uma certeza que não os deixava desanimar de jeito nenhum e morreram nessa certeza, morreram firmes nessa fé? Se você não tem essa fé, você saiba que pode pedir a Jesus hoje, assim como um homem certa vez pediu a Jesus, um homem que tinha um filho que sofria com convulsões, ele pediu a Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Isso está lá em Marcos 9, 24. Você pode orar isso hoje. Resumindo, meu irmão, cultue a Deus com verdade, de verdade. Ande com Deus de fato. Não com uma ideia, não com algo impessoal. Ande com esse alguém. É necessário crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Prepare-se também com temor para algo sem precedentes. O dia do juízo virá. Prepare-se para esse dia. Renuncie à sua terra aí, se ela te impede de ir para onde Deus está te mandando. Se ela te impede de obedecê-lo. E obedeça mesmo quando você não entende tudo. Isso vai demonstrar fé na tua vida. Obedeça sabendo que não há chance de o plano de Deus ser inferior ao que você tinha em mente. Não tem essa chance. Obedeça a Deus incondicionalmente. Espere, mesmo diante das suas impossibilidades, das suas impotências. Deus
é aquele que tem todo o poder, portanto se apoie nele e saiba, irmão, o que você quer. Nós precisamos saber o que nós queremos e Deus não se envergonhará de nós. Resumindo, tenha fé. Tenha fé. Eu espero que essas características todas aqui possam nos ajudar a pensar e a crescer como cristãos aí e continuarmos na caminhada que temos trilhado. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós fazemos da oração daquele homem a nossa oração. Ajuda-nos em nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, a ser como os nossos irmãos que acabamos de ler em Hebreus 11, a sermos fiéis até a morte. Ó Deus, ajuda-nos a sermos assim, valentes na caminhada, Senhor. Gente que não desiste. Que o Senhor nos ajude a combater o bom combate, a completar a carreira, a guardar a fé. Ó Deus, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa força. Em Ti nós encontramos tudo isso, é a fonte da nossa vida e por isso nós Te buscamos, Senhor, mais uma vez. Nós pedimos que quando o inimigo, nossa carne, o diabo vierem tentar nos convencer, nos enganar, dizendo que a caminhada não vale a pena, Senhor, que o Senhor nos livre do engano e não permita que caiamos, não permita que venhamos a ceder à tentação, ó Deus, da incredulidade, a tentação de voltar atrás, Senhor. Preserva-nos em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos, sustenta-nos nessa pandemia, sustenta-nos enquanto não podemos congregar, sustenta-nos, Senhor, quando tudo isso passar também, em nome de Jesus. Clamamos para que o Senhor sustente todos os que estão sofrendo neste momento, sendo alvos dessa doença, ó Deus, que tem assolado o mundo. Clamamos para que o Senhor faça isso passar logo. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor pare o alastramento dessa doença em nosso país. Tem misericórdia, ó Deus, do nosso povo. Tem misericórdia, Senhor, das famílias que estão enlutadas, que estão sofrendo, chorando, Senhor, a perda de entes queridos. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo com parentes hospitalizados, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a passar por isso, Senhor, e que passe logo em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor tem todo o poder, tem misericórdia de nós. E, ó Deus, não permita, Senhor, nós oramos também, que o oportunismo político, que a corrupção, Senhor, venham encontrar lugar neste momento, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer à luz, venha expor, ó Deus, toda a manipulação, toda a mentira, Senhor, para que nós, o povo, Senhor, não venhamos a sofrer mais isso também, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que a verdade apareça, esteja escrachada, Senhor, e que nós possamos juntos como povo, Senhor, lutar nesse momento tão difícil que temos vivido, Deus, em nome de Jesus. Apesar de tudo que tem acontecido, nós te damos graças, Senhor, porque nossa fé é que tudo aqui é passageiro, ó Deus, e nossa fé é que nada, Senhor, pode nos destruir definitivamente. Sabemos que teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo. O Senhor Jesus já venceu por nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, volto a dizer aqui para a gente terminar, se você necessita de algo, precisa de apoio em qualquer sentido, entre em contato conosco, ok? Estamos à sua disposição. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Que te possa surpreender, reinando sobre